deixar. E eu falei para ele: irmão, tem muita coisa para fazer no domingo. Ele falou: filhão, fica à vontade. Eu vou apresentar aqui o Hugo. Irmão, nessa hora, aquilo combinamos. Vou falar de novo. Vou apresentar o Hugo. Igreja, amém. Eu queria chamar o Hugo, a mãezinha, o pai, o avô, a avó. Vem cá, vem todo mundo. Essa princesa, vem cá também. Dá a volta aqui, filho, por favor. Amém, irmãos? Vamos apresentar aqui o Hugo ao Senhor. Hugo quer dizer vitorioso. Você sabia disso? Hugo, ele quer dizer vitorioso. Vem cá, amor, me ajudar. Eu quero apresentar o Hugo ao Senhor. Meu Deus do céu, coisa linda. Vem cá, mamãe, fica perto. Cá, fica perto aqui do Hugo. Chega pra cá. Minha esposa vai passar, que ela vai ficar do meu lado para me ajudar. Amém? Vai tirar foto, fica tranquilo. Segura aqui, irmão, para mim. Me dá um minuto. Botar as costas bonitinhas. Oh, Fabinho, parabéns, meu querido. Esse aqui é o Hugo, irmãos. Nós vamos apresentar o Hugo ao Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Senhor, eu quero declarar sobre a vida do Hugo que não terá encantamento, Senhor. Que ele seja vitorioso como a sua palavra diz. Que ele cresça em graça e unção. Que os pais, Senhor, cuide do Hugo na tua presença. Eu, como sacerdote do Senhor, eu apresento o Hugo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que todos digam amém. Amém. Está chorando. Parou de chorar, viu? Amém, irmãos? Glória a Deus. Enquanto eles descem, vai aplaudindo o Senhor. Eu quero só fazer menção, antes de chamar o pastor, que hoje nós fizemos a nossa feijoada e foi realmente uma bênção. Foi algo sobrenatural. Todo ano a gente faz essa feijoada e esse ano nós superamos o ano passado nas vendas. Amém? Eu quero dizer que a graça de Deus e a bondade do coração de vocês foi tão grande que nós vendemos muito mais do que o ano passado. E ainda sobrou um pouquinho para a gente vender à noite. E você vai poder levar a sua para casa por R$12. Simplesmente, amanhã o almoço já está pronto. Que foi uma feijoada maravilhosa. Quem comeu a feijoada aí? Foi bênção ou não foi? Então você que não comeu, irmão, leva a feijoada para casa. Amém? A gente não pode desperdiçar e realmente está uma delícia. Glória a Deus. Irmãos, eu queria que você aplaudisse o Senhor pela vida do pastor Marcos, nosso SD. Vem cá, pastor, por favor, dá a volta por aqui. Aqui tem escada. Olha, irmãos, é para continuar aplaudindo assim até ele chegar aqui. Me ajuda. Cadê o Jefferson? Me ajuda, Jefferson. Ele vai apresentar a sua esposa, vai se apresentar. E eu quero recebê-lo com muito carinho. Pastor Marcos é o SD da nossa região aqui, do distrito de Niterói. E ele tem uma palavra de Deus para as nossas vidas nessa noite. Eu não tenho dúvida disso. O costume que Deus tem de usá-lo, que é normal, Ele fará aqui nesse ambiente. Eu quero que você abra o seu coração para receber de Deus uma palavra que pode mudar o seu destino, porque a palavra de Deus, ela muda destinos, e Ele vai falar a palavra de Deus, e nós temos certeza que ela nunca volta vazia. Amém? Pastor, fique bem à vontade, tá? A hora que o senhor quiser, fica à vontade. Olha só, ele vai apresentar. Queridos, graça e paz. Uma alegria enorme estar aqui com o João, com a esposa. Eu estou ao lado da minha esposa. Essa é minha esposa Zeni, como vocês percebem, uma grande esposa. Mas Deus foi seleto, me deu uma menina linda para estar ao nosso lado. E nós estamos casados há 36 anos. Temos 2 filhas.
A gente tem duas filhas, Priscila e Patrícia. Patrícia é levita, me ajuda lá em Vital Brasil. E a Priscila mora longe da gente, mora lá em Blumenau. Deve estar nos assistindo pela internet. Se estiver sendo passado pela internet esse culto, ela sempre procura nos acompanhar. E é uma alegria estar aqui conosco, estar com vocês. Eu gostaria que a minha esposa orasse agora, nesse momento, pela minha vida, e vocês estendessem as mãos para nós, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e agradecemos, ó Deus, pela tua presença, Senhor, porque ao chegar aqui já sentimos que o Senhor já estava aqui. O Senhor está nesse lugar, Deus. E é um privilégio grande, ó Pai, poder expressar isso diante de Ti. Que a Tua igreja viva, Senhor, louva o Teu nome nessa noite. Pai, em nome de Jesus, continua, Senhor, ministrando, Senhor, aos nossos corações. Porque nós ansiamos, ó Deus, pela Tua palavra, pela Tua presença, Senhor, e estar diante de Ti, ó Deus, é uma alegria muito grande, Senhor. Nós te agradecemos por essa oportunidade, Deus. Senhor, fala, Senhor, o coração do pastor Marco Antônio, Pai, nessa noite. Eu tenho certeza que o Senhor já falou, Deus, e o Senhor irá ministrar aquilo que o Senhor colocou no coração dele, Senhor, a tua igreja nesta noite. Senhor, fala, Senhor, atenta os ouvidos, ó Deus, para a tua palavra e ministra a ele, em nome de Jesus Cristo. Nós agradecemos e te louvamos pela oportunidade de falar contigo, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Eu tenho ouvido falar muito daquilo que o Senhor tem realizado no meio de vocês, e eu acabo de presenciar. Que banda fera, pastor João, parabéns por essa banda, equipe de louvor abençoada. Vocês aprisionaram ali o baterista, mas que som lindo, se aprisionou. Bênção de Deus, diácono aqui abençoado, veio salvar o pastor. Glória a Deus. É da fonte lá do Jordão? É, do Jordão, abençoada. Gente, eu sou pastor metodista há cerca de 37 anos de idade, fui chamado bem novinho. Como esporte, eu sou surfista, caso vocês não saibam. As pessoas não acreditam, mas eu tenho 3 pranchas de surf, eu tenho uma fan, uma maior e uma menorzinha que eu mais uso. Faz 4 anos que eu não caio. Pegar onda faz 4 anos. Eu morava na região dos lagos, já morei em tantos lugares, mas eu tomei uma decisão, depois de levar alguns caldos e passar por algumas dificuldades enormes. Eu estava no Arpoador alguns anos atrás. Arpoador não, eu estava na praia lá de São Conrado pela primeira vez, e aquela praia é uma praia desafiadora, e eu passei um sufoco muito grande lá, e eu percebi que a minha idade não permitia mais certas coisas, e eu resolvi só pegar marola a partir de agora, né? Mas faz tempo que eu não volto no mar, mas eu adoro o mar. Eu sou pastor da Igreja Metodista em Vital Brasil, sou o superintendente desse distrito, e a gente tem visitado esse ano todas as igrejas nossas para sentir, né, o que Deus está fazendo em nossas igrejas, para usufruir, né, do mover de Deus em nosso meio, né? O bispo Roberto, nosso novo bispo, mandou um abraço gostoso para vocês. Ele está com uma vida corrida. Eu não sei se vocês sabem, mas a Marta, a esposa do bispo, está lutando contra um câncer agressivo. Nós temos orado e o bispo tem estado um pouco com dificuldade, mas mesmo assim ele tem percorrido toda a região e em breve, com certeza, vai usufruir disso que eu estou usufruindo aqui junto com vocês. Além de pastor metodista, eu tenho tido o privilégio de pregar em muitos lugares. Vocês estão me ouvindo bem? Joga um pouquinho de ganho no meu retorno aqui, quem estiver mexendo, um pouquinho mais
do retorno. Deixa um pouquinho mais alto. Eu sou chato assim mesmo, não tem problema não, tá? Tá lindo, o som está maravilhoso, mas um camarada chato como eu sempre vai pedir algo mais no som. Então, joga um pouquinho mais de ganho aqui no som. Como eu falei, eu tenho tido o privilégio de pregar, show de bola. Tenho tido o privilégio de pregar em vários lugares, igrejas metodistas e não metodistas. Eu já estou há 20 anos como debatedor do programa da Rádio 93 e tenho tido o privilégio de pregar nas bigs concentrações também na rádio. Mas eu quero confessar uma coisa: estar numa igreja metodista é algo que mais me encanta. E a coisa mais gostosa em nossa igreja é a diversidade. Ora eu prego em igrejas hiper tradicionais, ora eu prego em igrejas bem avivadas, outras bem pentecostais, isso mesmo entre nós metodistas, porque uma característica nossa é a diversidade, a multiplicidade. A gente crê que Deus age de múltiplas formas, Ele age como Ele bem entender, e Ele não pede permissão para mim ou para você, para o pastor, para quem quer que seja. Ele é dono da igreja, faz o que bem entender, manifesta como quer e quando Ele quiser, é o tempo dele, né? Então em cada lugar Deus se manifesta de forma maravilhosa. Às vezes eu vou pregar em igreja, eu estava pregando numa Assembleia de Deus, eu gosto muito de estar entre os irmãos, era um culto de varão, de homens, e quando eu cheguei naquele lugar, o fogo estava assim a 1000 graus, né? 500 graus de poder, como dizia Cassiane, e assim que eu entrei no altar, passou um irmão rodando, ele quase me deu uma burdoada na testa. O pastor presidente, pastor, fique tranquilo. Eu falei, não, eu estou muito tranquilo, deixa acontecer, né? Então, se é Deus que está atuando, fica à vontade, que o Senhor seja adorado entre nós. Gente, abra comigo a palavra de Deus. O pastor João falou que o culto aqui não tem hora para terminar. Então, amém, um perigo falar isso para o pastor. Abra comigo, eu gostaria que você ficasse de pé. A gente vai ao encontro de um texto fera, um texto abençoado. Êxodo 14, versículo número 13. Êxodo 14, versículo 13. Abra a sua Bíblia comigo. E em seguida permaneça com a sua Bíblia aberta. Eu tenho certeza de que Deus vai falar a muitas pessoas ainda nessa noite. É bem verdade que Ele já está nos falando intensamente desde o início, mas Ele vai falar ainda algo maior aos nossos corações. Você encontrou Êxodo 14, amém? Então diga um amém bem alto, amém. A palavra do Senhor diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estáis quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje visse, nunca mais os tornareis a ver. Repita comigo no 3, vamos lá, 1, 2, 3. Porque os egípcios que hoje visses, nunca mais os tornareis a ver. Versículo 14: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: porque clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Versículo 16: e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, fende-o, porque os filhos de Israel, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Pule agora, vá comigo para o versículo 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. Versículo 22: e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram repartidas como um muro à sua direita e à sua esquerda. Agora vamos juntos lá para o profeta Isaías, capítulo 43, versículo 13. Profeta Isaías, capítulo 43, versículo 13. Eu vou aguardar você encontrar. Algumas pessoas estão usando a cola do multimídia, né? O multimídia é sempre mais rápido. Assim diz a palavra do Senhor. Eu vou ler pela tradução que está projetada. Desde os dias mais antigos, eu o sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem poderia revertê-lo?
Eu vou ler outra vez. Desde os dias mais antigos eu o sou, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem poderia revertê-lo? Uma outra tradução está dito: agindo eu, quem impedirá? Diga comigo: agindo Deus, ninguém poderá impedir. Você pode dar um glória a Deus e aplaudir o Rei dos Reis que está entre nós. Quando Ele age, ninguém pode impedir. Assente, por favor, e mantenha o texto bíblico aberto diante dos teus olhos, porque a gente vai voltar a esse texto várias vezes. Há 3 coisas iniciais que precisam ser estabelecidas logo no início, e eu digo que são 3 coisas extremamente importantes e poderosas. A primeira coisa que os textos que a gente acabou de ler, nas entrelinhas, revelam para nós, de que a última palavra vem sempre de Deus. E isso é algo que você precisa assentar no seu coração. A última palavra vem sempre daquele que fez todas as coisas, daquele que nos criou, daquele que nos escolheu e nos predestinou para sermos filhos de adoção através de Jesus Cristo. A última palavra sempre é dele. Não há ninguém que possa reverter uma decisão que o Todo-Poderoso estabeleceu. A última palavra é dele. Segunda coisa que você precisa guardar no coração, e isso é algo muito importante. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Para quem está debaixo de uma promessa do Todo-Poderoso, a vitória é certa. Eu vou repetir: para quem está debaixo de uma promessa do Todo-Poderoso, a vitória é certa. Então eu quero dizer, você é filho de uma promessa, você é filho de Deus. Deus estabeleceu como alguém que vai vencer sempre, ponto final. As dificuldades iniciais, elas são só aparentes. No final do jogo, a vitória é tua. No final da partida, a vitória é nossa. Porque eu estou debaixo de uma enorme promessa. Deus estabeleceu sobre a minha vida algumas coisas e elas não poderão ser removidas. Você é filho, é filha de Deus. Olha para o teu irmão que está do seu lado, dá um abraço nele e diga: você é filho do Pai, querido. Você é filho do Criador. Amém? Não abaixa a cabeça, não. Você tem um sobrenome poderosíssimo. Amém, glória a Deus. Eu tenho um sobrenome que abre todas as portas. Eu tenho um sobrenome que quando fecha uma porta, ninguém abre. Eu me chamo Marco Antônio de Oliveira de Jesus. E esse sobrenome, aplauda a Deus, glorifica. Fica à vontade, querido. E esse sobrenome estremece até o inferno. Terceira coisa que você precisa guardar no seu coração: esse ambiente está gostoso pra caramba, e o pastor ainda foi me dizer que eu fico à vontade. Jesus, mas deixa eu botar meu cronômetro aqui, está 20 horas e 39 minutos e 28 segundos, e 4 centésimos. Tem tempo ainda. Terceira coisa importante que você deve guardar, e isso está estabelecido em Isaías, no texto que a gente acabou de ler. Isaías é enfático, Isaías não usa meias palavras, ele diz algo profundo. Ele diz: agindo Deus, ninguém pode impedir. O profeta Isaías não está usando uma linguagem poética, ele não está usando uma paráfrase, ele está estabelecendo uma verdade, porque ele conhece quem o chamou, e ele está dizendo para mim e para você: quando Deus decide abençoar um escolhido, abençoar alguém, ninguém pode impedir esta bênção de vir sobre a família do escolhido. Ninguém, simples assim. Você tem o carimbo do céu, assim será realizado na sua vida. Agora me permita mergulhar no texto que a gente acabou de ler, ou nos textos que a gente acabou de ler, em especial no texto de Êxodo, porque esse texto nos leva a um momento extremamente significante para a vida do povo de Israel. Durante anos o povo de Israel ouviu uma promessa. Durante anos foi plantado no coração deles um sonho.
E Deus usou Moisés, Deus usou Arão, Deus usou os antepassados para profetizar que o povo de Israel iria habitar numa terra que manasse leite e mel. E essa promessa foi gerada na vida dos israelitas durante 400 anos, os 400 anos de escravidão lá no Egito. Eles estavam alimentados com essa expectativa. Quem é alimentado por uma expectativa do céu, força do inferno nenhum rouba a alegria e a paz dessa pessoa. E agora o texto nos descreve esse momento quando eles estão saindo do Egito, largando a escravidão. Diga comigo, largando a escravidão. Deus não te chamou para ser escravo. Amém, glória a Deus. Não se submeta a não ser a Deus ou às autoridades que o Senhor levantou sobre a sua vida, mas não trema diante dos seus inimigos. E então, como eu estava falando, depois de anos sonhando, o povo de Israel agora está indo em direção à terra que manava leite e mel. Está alto para vocês o meu som ou está bom? Tá beleza? Tranquilo? E eles estavam indo em direção à terra que manava leite e mel. E a Bíblia descreve que um grande inimigo se levantou. O exército do Egito resolveu ir contra a vontade de Deus. Você já ouviu aqui por mim que não há quem possa se levantar contra o Senhor e permanecer de pé. É impossível. E o exército inimigo resolveu ir contra a determinação de Deus, como que talvez possamos impedir a realização das promessas de Deus. Como eu falei, quando eu estou ou quem está debaixo de uma promessa do Todo-Poderoso, a vitória é certa. Mas o texto descreve para nós que o exército ou o povo de Israel ficou temeroso quando viu o grande exército egípcio atrás dele. Era uma potência mundial, não era um exército pequeno. O Egito era a maior potência mundial daquela época, e a maior potência estava atrás dos filhos de Israel. Imagine você saindo correndo e atrás de você o exército norte-americano, a maior potência. Livramento é só se for um milagre. Israel só obteria livramento se Deus realizasse o milagre. E a Bíblia descreve que o povo de Israel ficou temeroso. Alguns pensaram em desistir, alguns pensaram em jogar a toalha. Diante do desespero, alguns começaram a reclamar de Moisés. Moisés, você nos trouxe para morrer nesse deserto. Era melhor que a gente ficasse no Egito. Olha a alma, olha como a alma é ingrata. Olha como a alma é terrível. Você se encontrou com Jesus, você foi transformado numa nova criatura. Em algum momento você passa por uma dificuldade e a sua alma fica com saudade da velha vida. E ela é mentirosa, e ela te faz entender que lá você tinha amigo, lá você tinha alegria. Papo furado, era tristeza, era amargura. Com Cristo é bem melhor. Diga comigo, com Cristo a vida é bem melhor. Os israelitas haviam passado por 400 anos de opressão, de escravidão, e agora estavam passando por uma pequena dificuldade e ficaram desesperados. Queriam jogar a toalha, dizendo: para que vir a este lugar e morrer? Era melhor que nós ficássemos lá. Voltar para a escravidão, nunca. Voltar para a velha vida, nunca. Eu não vou abrir mão daquilo que Deus fez na minha vida. Eu lembro-me quando eu era bem jovem e tinha ainda um pouco mais de cabelo, se é que eu tenho alguns. Pensar que está crescendo, viu? Meus cabelos estão crescendo aqui está muito mais careca. Mas de tanto ungir as pessoas e enxugar a mão no cabelo, está dando certo. Olha o segredo para você ter cabelo outra vez. Faz unção e enxuga as mãos no cabelo, que vai dar crescimento. Terra onde Deus abençoa pode até ser árida, é transformada em terra deleitosa. Então careca que não tem cabelo, depois de muita unção frutifica. Amém, glória a Deus. Voltar para a velha vida, como eu estava dizendo, nunca mais. Eu encontrei Jesus, eu era bem pequeno. Eu venho de uma família que acreditava em Deus.
Lá no início, toda a minha família era metodista. Uma das maiores histórias e referências que eu tenho na minha vida é meu bisavô. Ele se encontrou com Jesus. Ele era marinheiro, vivia embriagado. E um dia ele foi levado a uma de nossas igrejas, a igreja central lá em Cabo Frio. E alguém falou do amor de Deus para a vida do meu bisavô, o velho Braz, um negão abençoado. A foto que eu tenho dele só dá para ver os dentes e o terno de linho branco. É nesse quilate. É abençoado. Amém? Meu pai é branco e minha mãe era uma negra linda, maravilhosa. Meu pai teve uma sorte grande, ganhou na loteria, né? Casou com uma mulher linda, maravilhosa, que foi a minha mãe. Uma pena que eu puxei mais meu pai. Não, mas amém. Vamos voltar para essa história aqui, né? E o meu bisavô se encontrou com Jesus. A vida dele foi completamente transformada. Eu nasci numa família que acreditava em Cristo, mas houve um momento da minha existência em que eu passei por momentos turbulentos. E eu fiquei 1 ano sem sair de casa. Eu devia ter 13 para 14 anos. Surfava naquela época, tinha bons relacionamentos, você já deve imaginar. Apesar de jovem, bons relacionamentos, bons encontros. Não estou com saudade da velha vida não, tá? O melhor encontro que eu tive foi com Jesus e com minha esposa. E foi um encontro num retiro espiritual. Foi uma coisa fantástica, né? Mas voltando aqui. E depois então, daquele período de muita tristeza, muita dificuldade, eu estava conversando com minha mãe, era no dia de sábado, e eu disse para ela, eu vou para a igreja do meu bisavô. E ela olhou para mim e disse, a coisa melhor que você faz. E eu entrei naquela igreja. 2 meninas me encontraram lá no início, me deram um abraço e disseram para mim, Marcos, seja bem-vindo. E elas perguntaram, você veio para nos visitar? E eu disse, eu estou voltando para minha casa. Eu nunca mais quero voltar para a velha vida. Eu quero Jesus. Eu quero permanecer nele. Mas como eu estava dizendo, o povo de Israel, diante da dificuldade, pensou em desistir. E quando eles imaginavam encurralados, imaginavam que derrotados pelos egípcios, Deus resolveu agir. Deus sempre age a favor dos seus. É só esperar. Você sabe por que você fica com medo do seu inimigo? Porque você não tem paciência. Aguarda, Deus está agindo a seu favor. Nesse exato momento, há anjos nesse lugar, e alguns desses anjos nos acompanham desde pequeno, e eles estão agindo a nosso favor. O Espírito Santo está agindo a nosso favor. Eu posso ouvir um glória a Deus? Se você imaginava ouvir um pastor tradicional, eu sou pastor de uma igreja tradicional, mas eu não sou um pastor tradicional. Eu creio no poder do Espírito Santo. E lá na minha igreja, Deus está avivando meus velhinhos. Vocês não imaginam? Uau, que igreja missionária. Que igreja fantástica, a igreja que eu pastoreio. Ela não tem esse barulho gostoso que vocês fazem, mas a unção é muito parecida. Amém, glória a Deus. Mas sabe por que alguns irmãos então temem diante da dificuldade? Porque eles não sabem esperar em Deus. E o texto bíblico diz que o povo de Israel parecia encurralado entre o exército do egípcio e um grande mar vermelho. E quando todos imaginavam, ou a maioria imaginava, que o sonho iria naufragar naquelas águas, Deus realizou um milagre. Deus surpreendeu o povo de Israel e fez com que o povo passasse de pé seco no mar vermelho. Você sabe o que aconteceu? Houve um vento forte oriental que durante toda aquela noite soprou. Não foi vento, foi a mão de Deus, amém? Não foi uma circunstância climática, foi o agir de Deus. Aquele que tem poder sobre a natureza disse, vento, sopra. E aí o vento estava cansado, e ele disse, sopra mais forte, e o mar se abriu, e houve um corredor a seco, aquele grande mar vermelho se abriu, e um corredor a seco, e o povo de Israel passou em meio ao mar de pés enxutos, e Deus concedeu a vitória. Agora, o que a gente aprende dessa história?
Você com certeza, ou no seu coração, o Espírito Santo já gerou algumas coisas, mas há outras coisas que a gente aprende dessa história fantástica. A primeira coisa que a gente aprende, dentre aquelas que eu já coloquei, é que eu não posso permitir que a minha força, o meu ânimo, a minha fé sejam tiradas, sejam roubadas pelas dificuldades do momento. Eu vou repetir: você não pode permitir que a dificuldade aparente ou momentânea te roube a sua fé em Deus. Não ouse descrer do Todo-Poderoso. Eu já vi coisas extraordinárias. Eu era pastor da Central de Macaé, uma big igreja. Eu falava para o pastor João. Lá nós tínhamos 3 cultos, 2 cultos à noite, uma às 18, outra às 20 horas, e um culto às 9 horas da manhã, e cada culto em torno de 650 a 700 pessoas. Deus estava se movendo extraordinariamente. Recebíamos cerca de 200, falando sério. Pastor costuma acrescentar os números, não porque ele mente, é fé. É fé. É fé. Então, quando o pastor diz assim, a feijoada foi a melhor feijoada, ele não está aumentando, é fé. Glória a Deus. Pastor não mente. Eu recebi em torno de 250 pessoas por ano naquela igreja. Havia um intenso mover naquele lugar. E eu me lembro que quando a gente foi plantar a igreja metodista em Rio das Ostras, a gente convocou os irmãos, 3 ônibus estavam parados em frente à nossa igreja, superlotados. Nós íamos estabelecer profeticamente naquele lugar. O trabalho metodista havia sido aberto anos atrás naquele lugar e havia morrido. E Deus estabeleceu no coração que nós íamos implantar ou plantar uma igreja naquele lugar. E aí, de repente, a equipe de som que estava na praça central do Rio das Ostras, lá internamente, ligou para mim e disse: pastor, nós vamos ter que cancelar porque está chovendo. E eu disse: eu não vou voltar atrás. Há mais de 20 anos não tinha trabalho lá, e eu ia iniciar aquele trabalho porque eu estava debaixo de uma palavra de direção de Deus. Eu sei que o meu Deus pode fazer o quê? Milagre. Diga comigo: nosso Deus pode fazer milagres. Eu sabia que Deus ia fazer algo. E então nós reunimos a liderança, os nossos discípulos, e começamos a orar, passar para o povo. Eu não sou besta, eu não vou lançar dados de desânimo. Lá estava o povo louvando, se preparando, e alguém me perguntando: está tudo bem? Porque nós estávamos demorando. E eu falei: está tudo ótimo. Eu estava aguardando o agir de Deus. E nós oramos e repreendemos o espírito da chuva, repreendemos aquele tempo ruim. E novamente o telefone tocou, e aí: olha, pastor, não tem como. Eu falei: cobre o aparelho de som, aguarda, nós vamos chegar aí, não vai ter uma gota sequer. E nós saímos em grupo, uma multidão, 3 ônibus, mais vários carros. Somente alguns sabiam, só as pessoas de oração. Partilhar sonho com quem não crê é perder tempo. Partilhar sonho por quem não tem a visão de Deus é plantar em terreno árido. Você não vai colher nada, só tristeza. Não perca tempo. Você tem alguém que não alimenta a mesma fé que você tem, não perca tempo de compartilhar a visão de Deus. Deixa Deus agir na vida dele. Ele vai te entristecer com a falta de fé e com a incredulidade absurda. E nós fomos então para aquele lugar orando. E quando nós estávamos aproximando de Rio das Ostras, algumas gotas de chuva caíram no nosso para-brisa. Meu carro que estava na frente estava com um Del Rey, daquele bonitão, 84, carrão Del Rey, Kia, com um bonitão, todo equipado, e algumas gotas caíram. Eu falei: eu não quero gota nenhuma. Nós chegamos naquele lugar, uma gota sequer desceu do céu. Pode aplaudir Jesus, porque Ele faz coisas extraordinárias. Nós saímos daquele lugar, era 1h da manhã, e ali estabelecemos a igreja pela fé. Então, querido, eu vou repetir naquilo que eu disse: não permita que as circunstâncias aparentes do momento, a dificuldade, roube a tua fé no Senhor. Lembre-se, não temais, estás quieto e vede o livramento do Senhor, que hoje eu vos fará.
porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. É natural diante da perseguição ou da dificuldade que a gente trema um pouco. Não é fácil, é complicado. Eu lembro-me, pastor João, eu estava numa conferência de cura lá em a cidade chamada, é lá do sul de Minas, se eu não me engano é Cipestre ou algo parecido. E houve um momento campestre. Nós estávamos, você conhece, né? Você já foi lá, muita gente lá, né? Perto do Ponte de Caldas. E nós estávamos no cinema da cidade, um grande evento estava acontecendo, e o mover de Deus estava muito grande. E eu não esqueço daquele dia. Muitas pessoas vieram à frente, e houve um momento quando o povo saiu do altar, trouxeram uma senhora. Um dos meus líderes trouxe uma senhora e chegou para mim e disse, o povo estava louvando e glorificando a Deus, e ele disse assim: pastor, essa senhora é surda e muda, mas os parentes trouxeram ela aqui para que ela fosse curada. Eu falei, caramba, pô, diante da multidão com todo mundo no altar é fácil orar pelo enfermo, né? Se aconteceu, amém, se não aconteceu, poucos viram. Amém? E aí, todo mundo olhando para o altar, e eu mais do que esperto, você tem a minha autoridade, vai lá e ora. Ele olhou para mim, não, pastor, aqui é a oração do pastor. E todo mundo olhando, falei, Deus, seja feita a tua vontade. Eu aprendi que você tem que orar e estabelecer cura. Se acontecer cura, amém. Se não acontecer, é problema de Deus, não é teu. Eu declaro cura, declaro milagre, eu declaro libertação pela fé. O realizar é de acordo com a vontade dele. A igreja foi estabelecida para profeticamente estabelecer milagres nessa terra. Então ora por milagre. Se você não orar, você não vai ver milagre. Você tem que ousar. E eu me lembro então que nós, cheios da graça, a graça do Senhor nos invadiu. A gente percebe quando a unção de cura chega. Ela não vem a todo momento. Não, ela vem em alguns momentos. Tem várias unções. O pastor de vocês deve estar ensinando isso. Há momento que ela vem, desce, aproveita, porque ela vai embora em seguida, ela passa. Há momentos no culto, há unções diferentes que Deus derrama no culto. E quando uma unção específica vem, aproveita, navega no Espírito, deixa Deus atuar, porque da forma grande como veio, ela vai embora. Assim, é coisa interessantíssima. E aí, em um outro momento, ela desce sobre nós. Eu senti a unção de cura naquele lugar. E profeticamente, olhando para aquela mulher com coragem, eu ordenei que ela falasse, ouvisse. E pela fé, eu ouvi Deus dizer assim: pergunta o nome dela. Eu falei, Jesus Cristo. Você imagina a luta em segundos lá internamente. Porque a tendência humana é o quê? Tremer. A tendência humana é duvidar. E lá no meu interior, ainda que a unção de cura estivesse sobre a minha vida, naquele dia, naquele horário específico, eu pensei e perguntei para ela pela fé: diga-me o seu nome. Eu não esqueço da voz dela. E ela disse: meu nome é Helena. Meu nome é Helena. Deus faz coisas extraordinárias se você esperar nele. O que é o exército inimigo para impedir a realização da vontade de Deus? Então preste bem atenção. Não permitas que a dificuldade enfraqueça a sua fé. Se você permitir que o espírito de incredulidade arranje lugar na sua alma, no seu coração, tudo está perdido, tudo vai ser complicado. A igreja vive pela fé. Fé, querido. Nós nunca construímos nenhum templo a partir da caixa que nós tínhamos para construir. Nós tínhamos um pouco, uma semente. E a partir daquela semente a gente começa a construir. Aí de repente surge um prédio lindo como esse. Aí de repente surge um Rollader. De repente, porque é muito tempo de oração. Aí de repente surge um Shure. Você planta pela fé. Amém, glória a Deus. Mas se você olhar muito para as circunstâncias, você nem começa. Obra de Deus é feita pela fé, com sinceridade, com temor, com fidelidade, mas através da fé. Segunda coisa que você precisa guardar no seu,
no seu coração. Primeiro lembrando, como eu já disse algumas vezes, você recebeu do Pai, através de Jesus, lá na cruz do Calvário, em especial através do terceiro dia, quando Ele ressurgiu, uma condição especial. Você não é mais escravo, você é filho e filha de Deus. Se o diabo te apertar, encara-o. Não coloca o rabinho entre as pernas, desculpa a expressão, e vai chorar diante de Deus. Não, encara Golias. Ah, Deus, olha o meu inimigo. Você reparou no texto que Moisés parece que tomou essa postura diante do Mar Vermelho e dos egípcios atrás. Moisés começou a orar, crente começa a orar, Deus faz isso, faz aquilo, e aí começa a perder tempo. Aí Deus falou para Moisés: por que você está clamando? Eu já mandei agir, vai lá e faz. Vai lá e faz. Você quer aplaudir Jesus? Aplaude com vontade. Correto. A adoração a Deus sempre é perfeita. Essa condição que a gente tem de ser ouvido pelo Pai foi alcançada por Jesus lá na cruz. Não é porque você é bonito, não é porque você é menina, é perfumada. Não, foi Jesus lá na cruz que lhe deu essa condição. Amém? Tem gente que bate no peito e diz: eu consegui essa condição porque eu orei, eu jejuei. Papo furado. Você só é vitorioso porque Jesus alcançou para você a vitória lá na cruz do Calvário. Segunda coisa que você precisa guardar no coração: não permita que os seus alvos sejam roubados. Não permita que os seus sonhos escapem. Não há obstáculo intransponível para Deus. Você se lembra o que o profeta Isaías disse? O profeta Isaías disse assim: olha, eu sou Deus. Também de hoje em diante eu o sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. E a parte final é uma pergunta. O texto diz: operando eu, o Senhor dizendo, quem ousará impedir-me? Então, querido, mantenha os seus sonhos ativos. Não permita que nada, inimigo nenhum, roube aquilo que Deus lançou sobre o seu coração. Sabe por quê? Porque o Dr. Lucas disse para nós lá no evangelho que ele escreveu. Ele disse: para Deus não há nenhuma impossibilidade. Eu gostaria que você saísse desse culto cheio de fé, entrando na semana, na segunda-feira, enfrentando os dragões, enfrentando os Golias com fé, dizendo para você mesmo: você pode chegar mais longe. De vez em quando eu dou uma bronca em mim mesmo. Eu não sou neurótico nem maluco, mas às vezes converso comigo mesmo. Às vezes eu fraquejo na fé, mas quando eu estou meio em dúvida, eu costumo olhar no espelho e me dou uma bronca federal. Os meus membros, obviamente por uma questão de temor ou cuidado pastoral, não vão chegar a dar uma bronca no pastor. Mas você pode dar uma bronca. De vez em quando eu pego na minha orelha e digo: Marco Antônio. Eu falo Marco Antônio porque o meu nome é Marco Antônio de Oliveira. O meu pai tinha uma história lá, e toda vez quando ele queria me chamar a atenção, ele sabia que eu não gostava do Antônio. Tem algum Antônio aí? Que nome bonito, viu? Lindo. Mas ele sabia que eu não gostava de Antônio, ele queria me chamar de Antônio. Meu pai em algum momento foi devoto de Santo Antônio. Só para ter uma ideia, Santo Antônio dia 13 de junho. Eu nasci no dia 12 de julho. Ele me registrou no dia 13 de julho, querendo homenagear o santo preferido dele, Santo Antônio. E a minha mãe não deixou que ele me colocasse o nome Antônio. E ele me, então, tá bom, ele vai chamar Marco, mas Marco Antônio. E toda vez que ele queria me deixar chateado, ele chamava assim: Marco Antônio. Então, de vez em quando eu quero dar bronca em mim mesmo, eu lembro dessa atitude, pego na minha orelha, olhando no espelho e digo: Marco Antônio, toma jeito. O seu Deus é um Deus de coisas impossíveis. Eu sei que você já ouviu o que eu vou falar, mas eu vou repetir, porque eu quero que você saia dessa celebração cheio de fé, tinindo, cheio de glória, de unção, para testemunhar Deus de forma corajosa. O maior dos teus inimigos não é páreo para o Senhor do céu e da terra. Se a velha criatura está batendo a porta, resiste.
Se o velho pecado quer tirar a tua salvação, e nós metodistas cremos na perda da salvação, porque sem santidade ninguém vai a Deus. Não é que Deus muda decisão. Deus declarou que você vai ser salvo. Amém? Está declarado. Você assume essa salvação ou não. É você quem nega. É você quem deixa de ir por uma decisão própria. A vontade de Deus está lá. Ela não está circunscrita à tua, mas Deus, Ele é gentil. Deus é um cavalheiro. Respeita a liberdade que Ele te deu. Se você diz não, assim como um pai chora um filho desobediente, Deus vai chorar e vai dizer: quanto tempo vai passar ainda para que ele e ela venha para os meus braços e me peça perdão? Quantas vezes ele vai ter que chorar ainda e me fazer chorar, para que ele perceba que eu sou grande, que eu o amo, que eu o escolhi, que eu o separei. Deus é Deus soberano, mas Ele é um Deus gentil. Então, querido, não permita que os sonhos de Deus sejam tirados do seu coração. Não lute contra a vontade de Deus. Não jogue água no caldo de Deus. Não jogue água no suco de Deus que Ele separou para você. Ele declarou no Salmo 23 que você vai se assentar junto à mesa dos poderosos e o óleo precioso vai ser derramado sobre a tua cabeça. Aguarda, vai se concretizar isso. Deus já fez coisas extraordinárias. Eu sou filho de uma dona de casa e de um salinheiro, e Deus me tirou lá de trás do rebanho, me colocou no altar. Isso é um privilégio fantástico. Eu era um ninguém e Deus me tornou o embaixador do reino dele. Amém, glória a Deus. Eu tenho tudo que eu preciso. Eu tenho a marca de Cristo no meu coração. Eu não sou orgulhoso, mas eu também não sou cabisbaixo. Quando eu vejo alguém que se diz poderoso, eu não me humilho, porque eu sirvo aquele que é dono do céu e da terra. Ele tem poder sobre todas as coisas. Terceira coisa que você precisa guardar no seu coração. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Uma atitude de fé e ousadia é a porta para o milagre. Vou repetir. Você quer presenciar milagre na sua casa, no seu emprego? Você precisa tomar uma atitude de fé, uma atitude ousada. Preste bem atenção. Quando Moisés começou a clamar, Deus disse para o povo de Israel: diga meu povo que marcha, e tu estende o cajado e toca, e estende as suas mãos e ordena para o mar se abrir. O milagre quem realiza é Deus. Repita comigo: o milagre quem realiza é Deus, mas é minha fé que abre a porta do céu. John Wesley, aquele que é o nosso grande pai espiritual lá dos nossos antepassados, aquele que foi usado por Deus para gerar esse movimento lindo e poderoso, que tem mais de 80 milhões de membros em todo o mundo, baitas universidades, baitas lindas igrejas, catedrais, estamos espalhados em várias partes do mundo. Você não pertence a uma igrejinha qualquer. É uma igrejinha que descende de uma herança espiritual, de muita oração, de muito jejum. Amém? Não se esqueça disso. Mas como eu estava falando, então Deus disse para Moisés: toca no mar, ora, ordena para que as águas se separem. E eu fico olhando para o texto bíblico, imaginando Moisés. Havia uma multidão de egípcios, de israelitas reclamando. Havia gente chamando atenção, brigando, porque estavam com fome, estavam em perigo iminente. E aí Moisés deve ter pensado: e agora? Faço isso ou não? Mas Moisés já havia se acostumado com Deus. Quem anda com Deus, quando recebe uma ordem, não duvida, sabe da potência e do poder de Deus, e ele realiza. E houve um momento que Moisés, corajosamente, a multidão olhando para ele, e algumas pessoas deviam estar dizendo: quero ver o que ele vai fazer agora. E aí de repente Moisés estende o cajado, olha para o mar. Aí sempre tem aquele crente, né, João? Aquele crente incrédulo. Moisés é maluco, agora acabou tudo, eu estou com ele até o final, mas não vou morrer. Agora a saída que ele está fazendo é acariciar o mar. Acariciar o mar. Mas houve um momento que Moisés estende as mãos,
estendeu as mãos debaixo de uma ordem, debaixo de uma direção, e cheio de fé. E quando ele estendeu as mãos e foi ousado, o milagre aconteceu. E por isso que eu estou insistindo. Se você quer ver o milagre na sua família, você precisa de ousadia. Encara Satanás. Se ele está dominando na sua casa, não é encarar as pessoas, é encarar o reino das trevas e dizer para ele: aqui na minha casa você não faz o guisado. Aqui na minha casa, aquele que reina é o Senhor. Você não vai tirar a casquinha da minha família. Você precisa encarar o inimigo com fé. Simples assim. E aquele que te colocou como filho e filha dele estará indo ao seu encontro. O texto bíblico diz: e quando Moisés fez isso, o anjo que ia à frente de Israel ficou na parte de trás e iluminava a caminhada do povo de Israel e escurecia o caminho dos egípcios. E um vento forte começou a soprar a noite inteira, e de repente pela manhã um caminho havia sido aberto no mar. Um caminho havia sido aberto no mar. Querido, se Moisés não fosse audacioso, se Moisés não usasse de fé, o milagre não iria acontecer. Última coisa que você deve anotar aí, e nós vamos encerrar. Que horas eu tenho? Pessoal misericordioso. Se há é para animar o pastor, porque é bondoso. A gente volta. A minha agenda é complicada, dificuldade de visitar todas as igrejas. Tem a minha igreja também. De repente vão ficar reclamando que eu saio muito, mas eu adoro ir em várias igrejas. Mas preste bem atenção naquilo que eu vou dizer agora. A Bíblia revela para nós que as nossas guerras não são nossas. Se eu estou debaixo da direção de Deus, se eu caminho em santidade, se eu caminho em honestidade, se a minha vida procura celebrar a ética, o que é verdadeiro, o Senhor toma nossas guerras para si. Significa, se o inimigo se levanta contra você, Deus diz: não, é comigo. Não é contra o João, não é contra o Antônio, não, é contra mim que você se levanta. E a Bíblia diz: ai daquele que se levantar contra o Todo-Poderoso. Amém, glória a Deus. Você tem alguém que zela pela sua vida, e esse alguém é o Senhor, repito, dos céus e da terra. Deus disse para Israel: o Senhor pelejará por vós e vocês ficarão calados. Vocês estão reclamando, vocês vão ficar calados, porque Deus vai realizar algo lindo. Quando eu ouço esse versículo bíblico, eu ouço Deus dizendo: eu tenho sempre, filho e filha, a última palavra. Suas guerras são minhas. Mesmo que uma sentença contrária tenha sido proferida contra você, eu submeto tudo ao meu querer, eu mudo história. Deus está dizendo para você: eu não sei quais são as lutas que você está enfrentando, nem se recebeu um prognóstico complicado, mas saiba, o nosso Deus é um Deus de milagre. Há 2 anos atrás, eu acordei muito mal. Eu não sabia que uma enorme tempestade estava se aproximando da minha vida. Eu sinto dores nas costas, natural, desde pequeno tenho dor cervical. Mas naquela manhã a dor era muito intensa. E eu sabia que algo anormal estava acontecendo. Eu levantei de madrugada. E quando eu volto da minha suíte para casa, eu desmaio no meio do caminho. A minha esposa de madrugada foi para me acolher e eu estava lá estendido no chão, intacto, sem mexer em nenhuma das minhas partes. E eu comecei a orar a Deus. Eu sabia que algo muito ruim estava acontecendo. Fui medicado, voltou ao normal, mas o médico pediu que eu fizesse uma ressonância magnética. E aquele exame foi muito complicado, ele demorou. Eu não sei se você já entrou naquela máquina de corpo inteiro, é horrível. Eles queriam avaliar a minha coluna cervical, minha espinha dorsal, e o exame foi mais demorado do que o normal. E eu falei: tem algo errado. Como eu não lembro muito das letras dos hinos novos, eu canto a Deus inventando. Eu uso a melodia e canto a música que eu achar melhor. As minhas filhas reclamam: a letra não é assim, eu estou cantando.
E eu estava lá cantando a Deus dentro daquela máquina, e eu não sabia que, repito, uma maremoto enorme estava vindo sobre a minha existência. E eu saio daquele lugar, semanas depois, o resultado, e lá no resultado estava escrito miolite. Eu não sei se você sabe o que é isso. Havia uma inflamação detectada aqui na parte do meu pescoço, bem em cima. Eu sabia que alguns dos meus movimentos não estavam normais. Eu estava muito cansado, eu estava com dores nas pernas, eu estava com dores nas mãos e com o braço cansado. Eu comecei a procurar um neurologista, porque o meu ortopedista disse para mim: você deve com urgência se consultar com um neurocirurgião. E foi difícil encontrar um neurocirurgião. Havia se passado alguns meses, e quando eu me encontrei com o neurocirurgião, ele disse: o seu caso não é comigo. Você vai para o neurologista, não neurocirurgião. E eu perguntei para ele: doutor, como é que está a minha situação? Ele olhou para mim de forma muito atenciosa, esperou um minuto. Eu perguntei: está o sinal verde, amarelo ou vermelho? Ele disse: quase vermelho. Se eu fosse você, não esperava o plano liberar, pagasse do seu bolso, seja rápido. E então, para encurtar a história, já alguns meses haviam se passado e eu não estava bem, eu não estava normal. Eu fui ao médico lá em Teresópolis. Naquele dia eu não estava nada bem, eu dirigi sozinho, estava indo para uma reunião com os bispos, sozinho dirigindo o meu carro, subindo a serra, subi com dificuldade. Mas antes eu tinha um encontro com essa médica. Ela olhou para mim e perguntou: seu Marco, por que o senhor me procurou só agora? E eu percebi pela voz dela que a coisa não estava boa. E ela disse: o senhor poderia ter morrido. E começou a elencar o que seria. E ele disse: o senhor veio dirigindo, o senhor não pode mais dirigir o carro. Não ouse mais pegar o seu carro. Ligue para alguém e peça que alguém venha ali buscar. Porque o senhor pode ter tudo, e o tudo que está demonstrando aqui é algo nada bom para o senhor. Então, a qualquer momento, o senhor pode perder os movimentos. E eu percebi que a minha vida poderia mudar de uma hora para outra. Por um momento de muita tensão, de muita oração, e eu comecei a lembrar a Deus meus sonhos, comecei a lembrar a Deus aquilo que eu ainda queria fazer, mas comecei a me preparar para uma vida com muito mais limitações, e as coisas iam acontecer rapidamente. E aquela médica disse: nós vamos fazer mais um teste. Eu me lembro que eu desci, fui para Cabo Frio, para minha casa, e lá nós oramos intensamente. Eu busquei a voz de Deus. Eu senti que Deus ia fazer algo. Deus prometeu que ia fazer algo, amém? Eu estava querendo um milagre. Eu profetizei sobre a minha vida. E nós vamos lá, fomos fazer todos os exames outra vez. E aquele exame demorou mais do que o normal. Eu não sabia que algo bom estava acontecendo. Eu saí daquele lugar, um mês depois, ou semana depois, dias depois, eu volto àquela médica, e ela então, não se lembrando de mim, pegou os 2 exames. Ô, seu Marco, que coisa boa, o senhor fez o exame, o senhor se internou aqui no nosso CTI, ficou 5 dias internado, o senhor tomou hemoglobina e deu tudo certo, a inflamação foi embora. Eu disse para ela: não. E ela disse: impossível. O senhor não se tratou conosco? Eu falei: não. Ela continuou olhando para mim e disse: isso é impossível, porque essa inflamação não está mais nessa ressonância. E parece que ela é crente. Ela disse: o senhor é pastor? Eu disse: sou. Deu uma risadinha. Ela disse, me imaginou, também ele anda com anjos parrudos ao lado dele, o céu é favorável a ele. É muito fácil. E ela disse: o senhor vai fazer mais um exame? Eu fui obrigado a fazer um exame para tirar o líquido da minha espinha. Foi um exame doloroso, cheio de apreensão. Ali detectaria tudo, a mesma marca que acontecesse. E nós fomos para aquele exame, e foi um exame muito tenso para mim, muito tenso. E depois de tudo aquilo, voltamos para ela. Ela pegou o exame e disse: olha, algo extraordinário aconteceu. Eu nunca vi isso em toda minha vida. Eu
nunca vi isso em toda a minha vida. O senhor não tem nada. No seu cérebro tem marcas de que houve alguma coisa, mas foi petrificado, não tem mais nada. A marca está aí. O vento passou e deixou algumas marcas lá no cérebro. Ficam marcas. Mas a mão de Deus agiu ao meu favor. E a tempestade que estava para vir foi para bem longe. Sabe por quê? Agindo Deus, quem o impedirá? Agindo a Deus, aquele que nos chamou, ninguém pode impedi-lo. Saiba que o seu Deus está zelando por sua vida, está zelando pela sua família. A tempestade que estava para vir sobre minha vida era enorme. Deus me abraçou. Depois, pesquisando, eu percebi o tamanho da enfermidade. Quanto mais alta essa inflamação aparece, maiores são os danos. E eu estou bem, para a glória e honra do Senhor. Claro, não sou mais aquele menino, amém? Glória a Deus. Mas se passaram muito tempo, vou fazer aniversário agora dia 13, o pastor vai me dar uma feijoada de presente hoje. Tentar ver se eu ganho antecipadamente. Aproveitar agora a emoção, uma quentinha para levar para casa, amém? Glória a Deus. Fala, Deus, usa o coração do teu servo. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por vocês. Eu quero orar por vocês. Eu quero declarar a bênção de Deus sobre a sua vida. Eu ouço Deus dizendo para muitas pessoas: filho, filha, aguarda. Eu estou agindo. Essa tempestade, essa onda violenta, ela faz tremer a terra, faz tremer o mar. Mas você não sabe o quanto eu sou grande e forte. O Senhor está dizendo: se você pudesse me olhar e me enxergar, ver como eu sou, você ia rir dessa onda, você ia rir desse vento. Se você pudesse olhar e me ver assentado no trono de glória que eu me assento, você ia olhar para o seu inimigo, ia dar as costas, ia sair rindo da cara dele, diz o Senhor. Porque aquele que te chamou e te plantou no reino dele declarou que nada poderá roubar o sonho dele para a sua vida. Eu quero orar por você. Enquanto nós cantamos, eu quero profetizar curas e milagres nesse lugar. Eu quero te convidar para você vir ao altar. Vamos encher esse altar. Ah, pastor, eu não preciso de nada. Vem agradecer. Vem cá, igreja. É gostoso orar no altar. Vem cá, se aproxima o máximo. Pastor, vem cá, as pastoras. Vem cá, se aproxima enquanto cantamos. Vem cá, aproveita. Há uma onda de glória nesse lugar. Vai lá, levita, com vocês. Vem, se acotovela, se aproxima. Chega mais para o altar. Oh, subianda salabindu subianda las. Oh. Deus está se movendo, hein? Há um manto dele sobre esse lugar. Jesus, junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Te derrama perante o Senhor, apresenta a sua causa. Se me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não
precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Vamos declarar juntos, vamos Arsenal, junto ao poço. Junto ao poço estava eu, quando o homem de Deus viu a sede que havia em mim. Se me ouviu, convenceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dai-me de beber, dá-me de beber, pois tenho sede. Não
orar. A unção de Deus está sobre este lugar. Milagres estão acontecendo. Coisas extraordinárias lá no céu foram declaradas sobre a minha e sobre a tua vida. Senhor Deus dos céus e da terra, em nome de Jesus, ouça a nossa solicitação, ouça o nosso clamor, ó Pai. A tua igreja precisa de um mover especial. A tua igreja está aqui no altar e ela carece de uma visitação. Então vem, Senhor, vem sobre esse lugar, vem sobre o teu povo, ó Pai, e manifesta poderosamente. Eu ordeno para que o enfermo seja curado. Enfermidade, eu te ordeno, saia desse coração, saia dessa alma, saia desse corpo. Tristeza, depressão, mal-estar, saia desta família e desta casa. Satanás, se você está alojado em algum coração, eu te ordeno agora, pelo poder do nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, eu te ordeno, saia dessa casa. Pega tudo que é teu e vai embora, porque a partir de agora o anjo de Deus está tomando conta dessa família. Vem, Senhor, vem, 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 vem sobre nós. Porque a minha alma esperou. Abrace seu irmão, comece a orar por ele, comece a orar por ele, comece a profetizar sobre a vida dele. O dom de Deus, Abençoa teu servo, abençoa teu coração. Quero beber, quero beber do rio, Senhor. Sacia do Senhor. Eu quero fluir em tuas águas. Eu Quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Amém. Glória a Deus. Amém. Tu és a fonte, Senhor. Foi um enorme prazer estar aqui e receber de vocês, ver a glória de Deus nesse lugar. Espero vê-los mais. Espero vê-los em nossas programações distritais. Venham compartilhar conosco a unção. Um beijo no coração de todos vocês. Aplauda Ele, toda a honra e toda a glória. Aleluia! Quem está feliz aí? Continue de pé, irmãos, por favor. A gente já está quase encerrando. Mas hoje é uma noite muito especial. Hoje é noite de celebrarmos ao Senhor. Eu queria que os irmãos que estão escalados aqui para servir a ceia do Senhor, que pudessem ficar aqui já postos. Eu queria que pegasse já o pão, o cálice. Joel, já pega você mesmo, já pega você. Tá? Amém? Fica aqui, por favor. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Nós vamos orar pelo pão e pelo cálice, pedir para o pastor Marcos para abençoar. E logo depois eles vão estar distribuindo. E você vai esperar para que todos juntos participamos da mesa do Pai. Amém? Estenda suas mãos, igreja. A autoridade está no povo de Deus. Pai querido, agora nós queremos te agradecer pelo gesto do seu filho lá na cruz. Jesus veio, morreu para nos resgatar. E nessa noite, quando trazemos à memória todo esse ato salvífico, nós imploramos agora que as suas mãos poderosas consagrem as dádivas do pão e de vinho, tornando espiritualmente corpo e sangue. Se manifeste, Senhor, nesses elementos que nós consagramos para a glória e honra do seu nome. Amém? Amém? O Marcelo vai estar tocando e cantando uma canção. Você pode distribuir. Aleluia! Aleluia! Aleluia!
Isso, vamos. O universo chama, o sol se apagou. Ali estava amor, meu Salvador. Seu corpo lá nas Oh, mãos, aleluia. seu sangue deu Sim, declare. o peso do pecado. Ele levou. Isso. Oh. Sim, Senhor, nós declaramos. Diga, Deus Pai o abandonou. Deus Pai o abandonou. Cessou seu respirar e em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas. Nacional, erga sua voz e diga terra. Até estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? Meu rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre ele ressuscitou, tira a terra estremeceu, a terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? Cadê você? Vamos Arsenal, erga suas mãos aos céus e cantei. Pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre ele vive, ressuscitou, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, Cantamos aleluia, o Cordeiro cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro A palavra do Senhor diz em Mateus 26, versículo 26, que na noite que Jesus foi traído, ele tomou o pão, tendo dado graças, o disse: esse é o meu corpo, que será partido por vós. De igual modo, depois de ter ceado, ele pegou o cálice e disse: esse é o cálice de uma nova aliança, para perdão de pecados. E, querido, eu quero declarar sobre a tua vida. 1 Coríntios 11, versículo 28 diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois coma do pão e beba do cálice. Ninguém pode impedir você sentar na mesa do Pai, a não ser você. Então o Senhor te chama para a mesa. Aqueles que já estão com o cálice na mão, eu quero declarar que na hora, no momento que você fazer parte do corpo e do sangue, que a saúde do Senhor Jesus venha sobre a tua vida, em nome de Jesus. Pegamos no pão todos. De igual modo,
Ele deu o pão, partiu e deu graça. Pai, de igual modo fazemos em memória de Ti. Comamos do pão. Aleluia. Sim, Senhor, muito obrigado. De igual modo, depois de ter ceado, Ele pegou o cálice e disse: Seu cálice de uma nova aliança. Senhor, nós cremos no poder do Teu sangue. Por isso que em memória de Ti, bebamos todos. Aleluia! Oh! Yeah. Diga, a terra estremeceu, vamos! A terra estremeceu, sepulcros se abriram, Nada, nada, nada. nada vencerá Teu grande amor, a morte, o Rei ressuscitou, Ele venceu. Pela última vez, declare: pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Senhor, muito obrigado por essa noite extraordinária. Nós te agradecemos, Senhor. Muito obrigado pela vida do pastor Marcos, sua família, sua esposa. Muito obrigado pelo chamado, ministério. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor liberou uma palavra sobre nós. Nós não seremos daqueles que têm medo. Nós não ficaremos paralisados, mas avançaremos, porque assim diz o Senhor: eu vos ordeno, marche, 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 diz o Senhor. É mais alto. Pai, que o Senhor nos teu leve em paz nome. para nossa casa, que o Senhor nos guarde nessa semana extraordinária, que possamos ter uma profissão e uma declaração de fé nessa semana, e que essa fé que foi motivada dentro de nós hoje possa ser a nossa proclamação de fé dessa semana. Nós declaramos, Senhor, que nós não iremos dar um passo atrás, porque o Senhor nos chamou para gerar discípulos, em nome de Jesus. Que todos digam amém. Só uma coisinha: nós temos cantina lá, nós temos as quentinhas lá. Não saia antes de nos abençoar, amém, amém? E as quentinhas do pastor Márcio já está preparada lá, pô. Amém. Tem salgadinho também, tem hambúrguer, né? Tem hambúrguer. Eu quero motivar. E rapidinho pra gente ir embora. Eu hoje, quando eu cheguei, eu passei no posto aqui na frente, posto BR. Fui tomar um café. E umas coisas que tem acontecido comigo recorrente aqui em São Gonçalo. Estou pedindo o meu café para vir para cá, cansado. Foi um dia muito tumultuado. Aí uma menina que estava me atendendo, ela chegou assim e falou assim: que horas começa o culto? Eu olhei para ela, com roupa de pastor, né, irmão? Aí eu olhei para ela e falei: 7h15. Aí ela: eu vou sair, hoje não vai dar, mas semana que vem eu vou lá. Eu falei assim: você vai aonde, menino? É na IMA, o senhor não é o pastor da IMA? Aí eu falei: sou. Aí ela: eu, hein? Vou lá sempre. Eu fiquei com vergonha, eu falei: filha, me perdoa. Me perdoa, não dá para apertar mais a mão de todo mundo. Hoje eu quero agradecer a Deus por esse momento, amém, irmãos? Desse jeito. Então, não deixe de convidar para o próximo domingo estarmos aqui juntos. Vai ser R$12. Eu quero, Marcela, eu quero agradecer a vida da Marcela, de toda a equipe que trabalhou com a Marcela. Cadê a nossa cozinheira, gente? Já está na cozinha. A Vera, que fez tão espetacular. Todos os irmãos. O Paulinho, cadê Paulinho, que entregou as quentinhas de moto? O Cristiano, que entregou. Os irmãos ficaram em casa e a moto chegava lá com a comida. Irmãos, uma benção. Você que doou alguma coisa, você que nos abençoou. E olha, eu quero declarar a bênção de Deus sobre a tua casa, em nome de Jesus, amém? Amém? Pediu o pastor Marcos para dar a bênção apostólica para a gente, amém, irmãos? Vamos receber a bênção. Olha, foi uma alegria estar com vocês. Espero revê-lo outras vezes. Receba a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a fé, a unção poderosa do Espírito nos capacite a vencer e ultrapassar todos os obstáculos. E de em paz o Senhor resolveu se colocar ao teu lado. Amém. Glória a Deus, semana abençoada. Teu nome é, teu nome